Olá pessoal, eu sou o professor José Júnior e eu vim aqui falar sobre o silogismo, que é a matéria que estamos estudando. Nós estamos estudando lógica. O silogismo foi a primeira matéria que eu dei, então todas as turmas já têm essa matéria, mas eu vou fazer uma revisão, correto? Depois, no próximo vídeo, iremos falar de falácias. Eu já mandei o material de falácias para vocês. Algumas turmas na aula presencial eu já dei sobre falácias, mas vamos trabalhar lendo todos os textos, deixando as perguntas para no próximo vídeo respondê-las, correto? Esse vídeo aqui é sobre silogismo. Todo mundo, né, já participou da aula de silogismo, quem foi nas primeiras aulas presenciais. Eu já deixei o material de silogismo aí para vocês. E hoje aqui vou fazer uma explicação em vídeo, correto? Silogismo ali foi iniciado por Aristóteles, correto? E vamos lá para a fórmula do silogismo. Se A é igual a B e o B é igual a C, logo C é igual a A. É a fórmula básica do silogismo, lembraram? Se A é igual a B e B é igual a C, logo C é igual a A. Parece simples, mas não é tanto, tá? A primeira ligação, a primeira premissa, ela sempre vai ser uma ligação mais fraca. Depois eu vou explicar que isso pode se inverter, tá? Porque a segunda premissa, que é B igual a C, vai ser mais forte, vai abranger a primeira ligação. Mas você pode fazer o inverso, que não tem problema. O importante é que a conclusão sempre vai ser verdadeira se as premissas forem coerentes entre si. Se você começar com a premissa positiva e a segunda positiva, a conclusão será positiva. Se você começar com uma negativa, a outra não pode ser negativa, senão não vai dar certo. E a conclusão será negativa. E aí também tem vários tipos. Você pode incluir, ser uma coisa mais abrangente, menos abrangente. Vamos falar com calma aqui, tá? Eu estou imaginando que vocês já leram um texto e estão por dentro do conteúdo. Vamos lá. Agora vamos trocar essa fórmula aqui por coisas. Então, lembrando que eu vou usar A igual a B com uma ligação fraca. A vai ser a atriz. Uma atriz que eu conheci há pouco tempo e comprei um livro dela. A Thaís Versosa. Então, A é a Thaís Versosa, correto? A Thaís Versosa é carioca. Eu estou fazendo uma coisa positiva. A Thaís Versosa é carioca. Porque ela nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu peguei uma ligação mais fraca, porque aqui a Thaís Versosa, mas podia ser várias pessoas. Poderiam ser várias pessoas que também são cariocas, que também nasceram na cidade do Rio de Janeiro. Todo carioca é o quê? Todo carioca é B igual a C, é fluminense. Fluminense é quem nasce no estado do Rio de Janeiro, é o nome do gentílico. De quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Então, carioca está dentro de fluminense. Olha só o que eu fiz, gente. Eu fiz isso aqui. O X está dentro do Y. Correto? Então, o carioca, que é a cidade do Rio de Janeiro, está dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, todo mundo que é carioca, automaticamente é fluminense. Então, qual é a conclusão que nós tiramos? Que Thaís Versosa é fluminense. Thaís Versosa é carioca, todo carioca é fluminense. Vocês viram ali o X dentro do Y, né? Todo. Só para relembrar aqui. Todo. Logo, Thaís Versosa é fluminense. Então, isso aqui foi fácil, tá? Eu estou usando exemplos diferentes do que está no material para vocês terem diversidade na hora de entender o silogismo, tá? O material aí tem outros exemplos, eu estou usando outros aqui. Então, vamos recolher isso aqui. Vamos dar um exemplo agora de alguns, que vai ser o quê? Vai ser uma interseção entre x e y, tá? X interseção com y. Então vai ser alguns. Vamos lá. Caneta. Caneta vai ser A. O B será objeto. A caneta é um objeto. É positivo até agora. Alguns, ou seja, interseção, não são todos. Alguns objetos são de plástico. Então, caneta A, objeto B, plástico C. Logo, algumas canetas são de plástico.
correto? Então eu usei essa interseção aqui. É uma coisa positiva, mas é uma interseção, nem todo. Tudo bem? É claro que, como eu disse, eu estou fazendo essa ligação, mas também poderia ser assim. Alguns objetos são de plástico, a caneta é um objeto, logo algumas canetas são de plástico. Na hora de formar as premissas, não importa se a mais forte vem antes e a mais fraca a primeira, tá bom? Mas geralmente é melhor começar com a mais fraca. Entenderam? Caneta é um objeto, alguns objetos são de plástico, algumas canetas são de plástico. Gente, eu estou usando, olha o exemplo que eu estou usando, eu usei agora um exemplo que envolve materiais, envolve a parte do material físico. Quando eu falei da dispersosa, eu falei da questão de gentílico, a questão geográfica, correto? Agora eu vou usar um outro exemplo. Vou usar aqui a biologia. Conheçam o tritão. O tritão é o meu peixinho, eu tirei ele do aquário, botei nessa vasilhinha aqui para usar ele. Ele tá tímido, para usar ele aqui, tá? Ó, se fosse usar igual aquele exemplo da dispersosa, eu poderia botar o quê? Tritão é um peixe. O peixe é um animal. Logo, o tritão é um animal. Que é o meu peixe, correto? É uma ligação parecida com aquela da dispersosa. Mas agora vamos usar uma negativa, que não vai incluir. Ó, o x está fora do y. Correto? Vamos usar esse exemplo agora. Gente, nós sabemos que os seres vivos são 5 grupos, correto? O reino dos animais, onde nós pertencemos, o reino dos vegetais, o reino dos fungos, o reino dos protozoários, o reino protista, né? E o reino monera, onde ficam as algas azuis, ok? E as células e os seres unicelulares. Reino monera, protista, dos fungos, vegetais e animais. Então, nós sabemos que o peixe é do reino dos animais. Então, o peixe não é o quê? Vamos usar um negativo. Um peixe não é do reino dos vegetais. Ele não é do reino vegetal, correto? Eu poderia fazer assim, ó. O peixe não... Eu estou fazendo uma ligação forte primeiro. Tá vendo como é que eu inverti? O peixe não é do reino vegetal. A planta é do reino vegetal. Né? Uma plantinha aqui. Logo, o peixe não é do reino... Não é uma planta. Mas eu também poderia fazer assim, ó. O peixe não é uma planta. Que é uma ligação fraca e negativa. Agora vem a positiva. A planta é do reino vegetal. Logo, o peixe não é do reino vegetal. Entenderam o que eu falei? Se começar com negativo, tiver negativa em alguma das duas premissas, a outra não pode ser negativa, tem que ser positiva, senão não vai dar certo. E o final, que é a conclusão, sempre vai ser negativa. Já na positiva, se começou com duas positivas, claro que a conclusão vai ser positiva também. Então, vamos botar aqui no original para vocês entenderem que pode começar com mais abrangente também. Vamos colocar. Vamos lá. O peixe não é do reino vegetal. A planta é do reino vegetal. Logo, o peixe não é uma planta. Tudo bem? Gente, eu vou dar um exemplo errado aqui para vocês verem como pode dar errado. Porque talvez as pessoas estejam achando bobeira, muito simples, mas pode dar muito errado. Eu estou usando coisas simples, mas quando a gente trabalha com metafísica, por exemplo, que é uma parte da filosofia, tudo vira um pouco mais complexo na hora de você trabalhar o silogismo, que é uma forma para iniciar as falácias. Porque as falácias, vocês devem ter lido, são bem complexas e você tem que ter muito cuidado, que toda hora tem gente cometendo. Vamos lá então. Vamos trabalhar com metafísica, uma coisa que vai dar errado. Por exemplo, quem conhece a Bíblia sabe que em João 4, primeira carta de João, capítulo 4:16, lá fala que Deus é amor. Deus, no caso, Jeová, tá? Porque na filosofia a gente fala de tantos deuses, é bom dar o nome. O Deus dos cristãos, né? O maior lá é Jeová.
que é a Santíssima Trindade, Jeová, Jesus e Espírito Santo. Eu peguei aqui um passarinho para representar o Espírito Santo, né, já que na Santíssima Trindade todos são um só, por isso é uma religião monoteísta de um Deus só, apesar de ser 3 pessoas, é um Deus só. Então isso aqui vai representar Deus, Deus A. Então lá em João, 1 João, capítulo 4, versículo 16, fala que Deus é amor. Vou botar um coraçãozinho aqui. Deus é amor, é uma verdade. Correto? Então, o que a gente sabe sobre o amor? O amor é o quê? O amor é cego. Já ouviram falar dessa frase? O amor é cego? Eu não tenho nada para representar cegueira aqui. Vamos colocar um objeto aqui. O amor é cego. Vou pegar um objeto aqui que representa cego. Ó, cego, escuridão. A pessoa que é cega fica escura. Então, vamos lá. Deus é amor. O amor é cego. Logo, Deus é cego. Teve lógica nisso? Não teve lógica. Por que não teve lógica? Porque, como eu falei, quando eu falei que Deus é amor, estava lá na carta de João, um livro bíblico. Quando eu falei que o amor é cego, eu estou falando de um texto da mitologia greco-romana, que conta lá, né, que o amor foi cegado pela loucura, por isso o amor é cego e a loucura é o guia dele, né? Então Deus está falando de um Deus do amor, e aqui está falando do Jeová, que é o Deus dos cristãos, né? Que, né, o Jeová também, ele também é Deus de várias religiões que se encadearam ali dos hebreus, né? No caso aqui, religião cristã, Jeová para os judeus também, mas judeus não acreditam em Cristo, e tem os muçulmanos que chamam de Alá. Mas é o mesmo Deus ali para todos eles. Correto? Então, ó. Então isso aqui só vale para os cristãos, porque isso aqui eu tirei de uma passagem do Novo Testamento. Deus é amor. O amor é cego, Deus é cego. Não combinou. Porque são deuses diferentes. Então, se a gente começou a falar do Jeová, temos que continuar falando do Jeová. Não misturar outra situação de outro Deus. Por isso não deu certo. Tá vendo como é que pode confundir? São frases bem conhecidas. Deus é amor e amor é cego. E vai finalizar com Deus é cego. Que não vai ter lógica dentro desse contexto, imaginando que esse Deus aqui é o Jeová. Então vamos usar outra parte da Bíblia para continuar. Também de Paulo. Já que foi Paulo que falou essa parte do... Não foi Paulo, né? Foi João, né? Mas estão todos ali apóstolos de Jesus. Imagino que eles concordam entre si. Já que a Bíblia, né, deveria ser uma completa, todo mundo concordando no que é dito ali. Pensando nisso, que todo mundo concorda com o que está escrito ali, que a Bíblia são vários livros, várias pessoas escrevendo, mas imaginando que todos concordam entre si, lá em Coríntios, capítulo 13, versículo 4, é dito que o amor é paciente. Então, o amor é paciente, correto? Agora, então, a gente pode falar, Deus é amor, o amor é paciente, logo, Deus é paciente. Ok? Então, eu peguei frases do mesmo livro, imaginando que eles concordam entre si, os dois autores, né? Um autor é Paulo, outro é o João, mas eles concordam entre si, então tem nexo. Se você falar para um cristão hoje que Deus é amor, o amor é paciente, Deus é paciente, provavelmente ele vai concordar se ele tem conhecimento desses textos. Então, primeiro eu dou um exemplo errado e agora eu consertei. Tá vendo como é que pode dar errado? Então tem que tomar muito cuidado na hora de você formular. Vamos continuar aqui com outro exemplo de Deus. Por exemplo, os católicos falam assim, Maria é a mãe de Deus. E os evangélicos não concordam. Eu não vou entrar no mérito, eu já pertenci às duas religiões, mas não vou entrar no mérito aqui. Eu só lembrei disso agora e eu gostei de dar um exemplo. Que dentro desse contexto, como é que seria? Vamos lá. Então, pelo menos a maioria das religiões da vertente cristã concordam que Deus, como eu disse antes, né, a religião é monoteísta. Apesar de ser Deus, Espírito Santo e Jesus, os três são uma pessoa só. Então aqui eu peguei uma imagem de Jesus do Santo Sudário. Os cientistas pegaram o Santo Sudário, que seria aquele manto que cobriu Jesus depois que ele morreu, e fizeram a reconstituição do rosto dele,
da etnia dele. Então, essa aqui seria a foto mais próxima de Jesus. Então, Deus é Jesus. Aí lembramos que na própria Bíblia também fala que Maria é a mãe de Jesus. E se Jesus é Deus, é a mesma pessoa, então tá certo falar que Maria é mãe de Deus. Nesse contexto lógico, tá? Mas Jesus e Deus são a mesma pessoa. Essa aqui é mãe dele, então ela também é mãe dele. Tudo bem? Fiz essa análise aqui, correto? Mãe dele, ele é ele, então ela também é mãe dele. Outra análise lógica. Agora, para finalizar, vou também continuar aqui com uma coisa mais filosófica de outro texto. Por exemplo, deixa eu ver qual que eu vou usar aqui. Aristóteles. Já que foi ele que criou o silogismo, vamos falar dele. Ele fala que amigo é a alma. Vamos colocar a alma aqui. Eu tenho alguma foto de alma aqui? Alma, espírito, aqui, alma. Vamos lá. Alma. A alma, ele fala que o amigo, né, é uma alma em dois corpos. Vamos usar aqui, de novo, o Tritão. O Tritão é meu amigo, correto? O que nós temos aqui, gente? Vamos também fazer essa mistura para ver como dá errado. Afrodite, a deusa do amor e da beleza, correto? Ela é muito trabalhada na filosofia. Platão trabalha com ela, a Safo de Lesbos, Empédocles, o Parmênides. E o Plotino. Plotino ele vai falar o quê? Plotino vai falar que Afrodite é uma alma. Então, se Afrodite é uma alma, para Plotino, e a alma, a amizade, né? É uma alma camisa dos corpos para Aristóteles. Então, eu e ele somos aqui, ó. Eu e ele dividimos Afrodite. Afrodite já é dividida entre nós dois, já que Afrodite é a alma. Mas como assim, gente? Aristóteles não pensou nisso. Ele não está falando que Afrodite está dividida. Oi, gente, desculpa. O vídeo acabou, né? Acabou, ele encerrou aquela hora. Vamos recapitular aqui a parte de Afrodite. Então a gente tinha falado lá, né? Eu vou começar falando que Afrodite é uma alma para Plotino. Afrodite é uma alma. O Aristóteles fala que a amizade é a alma que ocupa dois corpos. Então eu aproveitei que o vídeo parou, peguei o amiguinho do Tritão, a Yara, a amiguinha, né? Então coloquei aqui os dois amiguinhos. Então os dois amiguinhos. Então para Aristóteles, a amizade é uma alma dividida em dois corpos, correto? Diferente da Safo de Lesbos, já fala que ela possui duas psiques, que ela possui duas almas. Então o pensamento dela é diferente do dele. Então nessa lógica, Afrodite é a alma e a alma ocupa dois corpos, no caso da amizade, então Afrodite ocupa dois corpos no caso da amizade. Apesar de nós estarmos falando de filósofos que compartilham ideais parecidos, porque o Plotino ele é lá da África, do Egito, e viveu numa época diferente de Aristóteles. Mas Plotino ele mergulha mais no neoplatonismo. E Aristóteles, apesar de ser aluno de Platão, ele tem um corte em relação a Platão em sentido de como trabalha a metafísica. Então a gente viu que não vai dar certo, correto? Por quê? Porque são autores diferentes, com pensamentos diferentes. O Plotino ele está envolvido com Platão e o Aristóteles teve um rompimento com Platão. Então, o Aristóteles nunca vai aceitar que nesse sentido Afrodite é a alma, porque nós sabemos que Afrodite é a deusa da beleza e do amor, mas o amor aqui é no sentido eros, carnal. Por mais que Platão tenha separado lá os dois eros, nós sabemos que o entendimento geralmente é esse. E como o Aristóteles não compartilha do pensamento de Platão, provavelmente ele não vai concordar que Afrodite vai estar unindo os dois aqui. Vai ser Afrodite, né? É a alma, então, se a alma divide dois corpos, no caso da amizade, Afrodite divide dois corpos. Não deu certo, galera. Por quê? São autores diferentes. Então, eu dei um exemplo de Aristóteles, que é o criador do silogismo, errado. Porque se eu comecei a falar de Aristóteles, que a amizade é uma alma compartilhada em dois corpos, eu tinha que continuar falando do que ele pensa da amizade. Tirar Afrodite de jogo. Mas eu coloquei Afrodite no jogo,
que é uma fala de Plotino, que Afrodite é alma, toda alma é uma Afrodite, né, que ele vai falar, toda alma é uma Afrodite, e fiz esse silogismo errado, que vai cair numa falácia. Quando ele dá errado, vai cair numa falácia, que é o próximo assunto. Então vamos encerrar assim, com uma falácia, para no próximo vídeo eu estar explicando essa falácia aqui e muitas outras, que vocês já devem ter lido no material, tá bom, gente? Então, muito obrigado pela participação. Até a próxima.